Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu tenho a honra, mas também uma honra um pouco triste, de apresentar hoje uma entrevista com o Júlio Leão. Júlio Leão é um dos engenheiros mais qualificados da CEITEC, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, que fica lá em Porto Alegre e que está sofrendo um ataque sem precedentes da parte do governo federal. O Ministério da Economia tem um plano, um projeto muito estúpido e, ao mesmo tempo, muito eficiente de extinção da CEITEC. O Ministério da Economia quer liquidar a nossa empresa brasileira de semicondutores. Você deve saber, eu já trouxe esse assunto várias vezes aqui, também no site lá da RIB, que semicondutores são um elemento essencial para a economia do futuro, para a economia moderna. São os chips, os microchips, toda essa parte de componentes microeletrônicos que vêm a ser implementados em uma série, praticamente todas as coisas que são produzidas industrialmente hoje. Portanto, é um privilégio produtivo para um país ter uma capacidade de produzir microeletrônica. A CEITEC, que adquiriu ao longo dos últimos anos essa capacidade, está sendo sumariamente extinta pelo governo federal. E eu trouxe o Júlio, que já me concedeu outras entrevistas aqui, para falar hoje a respeito desse processo. Como anda? Em que pé está a liquidação da CEITEC, tal como o Ministério da Economia quer fazê-la? A gente sabe que existe uma proposta alternativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, vou perguntar para o Júlio o que é essa outra proposta e entender exatamente para vocês compreenderem e participarem melhor do debate em que pé está o problema, esse suicídio econômico e tecnológico do Brasil, que é a extinção da CEITEC. Júlio Leão, obrigado pela sua participação, por estar aqui num sábado de manhã, aqui gravando comigo. Eu queria te perguntar, então, atualiza para a gente, por favor, como está o processo, quais são as últimas notícias, se vai mesmo liquidar ou se não vai, se vai virar organização social. O que você tem a nos informar, por favor? Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Fausto. Eu vou começar, então, fazendo uma breve atualização sobre a situação da liquidação da CEITEC. Para quem não sabe, em dezembro do ano passado, foi assinado o decreto pelo presidente Bolsonaro e pelos ministros da Economia e da Ciência e Tecnologia, onde ficou definido que a CEITEC ia ser liquidada. Neste decreto, tem um artigo que prevê que seria feita uma publicização de políticas públicas. Isto significa ou criar uma organização social ou utilizar uma organização social já existente para que parte das políticas públicas na área de semicondutores pudessem continuar, que não se perdesse tudo que se fez nesses mais de 10 anos de CEITEC. Bom, então, atualizando agora a situação. Primeiro, depois a gente fala na continuidade. O decreto foi feito em dezembro, janeiro desse ano foi determinada a Assembleia dos Acionistas, que, através de uma liminar de advogados da Associação dos Colaboradores, suspendeu essa Assembleia. Essa liminar foi derrubada pela AGU e, em fevereiro desse ano, efetivou-se a realização da Assembleia e foi nomeado um liquidante. Então, em fevereiro desse ano, assumiu o liquidante. O prazo para liquidar a CEITEC dado pelo liquidante foi de 12 meses, ou seja, fevereiro do ano que vem deve estar liquidada, se ele cumprir o prazo. E dentro desse prazo, existia um prazo de 30 dias para se apresentar um plano de liquidação e um prazo também que foi apontado de 6 meses para fazer a publicização das políticas públicas, ou seja, para ser criada a OS e ser implantada. Agora, desde que assumiu o liquidante, já fazem 2 meses, o plano foi feito no primeiro mês, foi enviado para o Ministério da Economia, foram pedidas revisões e já foi reenviado. O que se está vendo é que existe um descompasso entre Ministério da Economia e Ministério da Ciência e Tecnologia. Descompasso do que eles querem fazer e nos prazos. No que eles querem fazer, o Ministério da Economia quer tão e somente liquidar a empresa. Que o liquidante vai lá e termine o serviço em 12 meses. O Ministério de Ciência e Tecnologia quer manter políticas públicas e, por isso, colocou no decreto um artigo para isso. Só que, para fazer esse edital, seja para uma OS já existente, isso leva meses, tem processos legais que têm que ser cumpridos. Bom, o que poderia ser
levado para a SOS os projetos que a CEITEC desenvolveu, as patentes que ela depositou, e não tem sentido absolutamente nenhum levar projetos e patentes para a OS se as pessoas que trabalharam nesses projetos e patentes não forem também. Senão vai ser uma pilha de documentos que ninguém vai entender o que tem lá. Então, faz parte também dessa publicização que se levasse as pessoas que trabalharam nesses projetos e nessas patentes para a OS, para fazer algum sentido. Não tem sentido nenhum transferir papel de uma empresa para outra, sem transferir as pessoas. O que está acontecendo é que existe uma pressão do Ministério da Economia para começarem as demissões na CEITEC, e essas demissões vão começar na segunda-feira. Tá? Pelo que a gente sabe. Só dizendo, Júlio, só um minutinho, a gente está gravando no dia 17 de abril, então você está falando da segunda-feira, 19 de abril de 2021. Sim, na próxima segunda agora. Eu confio em ti nas datas aí, porque eu não sei as datas. Mas, e na segunda-feira, pelo que a gente sabe, já foi enviado para o Diário Oficial algumas demissões. E o que faz muito pouco sentido que entre as demissões que foram enviadas, eu fui sorteado para ser o primeiro a ser demitido. Eu tenho mais de 30 anos de experiência na área de semicondutores. Se a gente olhar as minhas avaliações anuais no CEITEC, eu estou sempre entre os 10% melhores avaliados no centro de projetos. No quadro de progressões e promoções, eu estou entre os que já atingiram o nível mais alto de progressão e promoção nesses anos de CEITEC. Não tem ninguém no nível acima do meu. Então, do ponto de vista técnico, eu acho que eu satisfiz o que era esperado de mim na CEITEC. Então, eu não sei por que eu fui sorteado para ser o primeiro, talvez porque eu tenha me manifestado defendendo a CEITEC desde junho do ano passado com argumentos técnicos, estratégicos, econômicos e também legais, não que eu tenha conhecimento legal, mas a gente era assessorado e é assessorado por advogados. Uhum. Então, a gente apresentou todos esses tipos de argumentos e talvez seja uma retaliação por eu ter feito isso. Pode ser também um teste do Ministério da Economia. Vamos exonerar o Júlio segunda-feira e vamos ver como é que os advogados dos trabalhadores, dos colaboradores vão reagir a essa exoneração. Pode ser um teste para ver qual a estratégia que vai ser usada pelos nossos advogados para eles continuarem. Mas o que me parece claro é o seguinte: se eles conseguirem essa exoneração na segunda e não houver reversão pelos colaboradores, é que a porteira está aberta para demitir qualquer funcionário. E na ordem que eles quiserem, independente dessas pessoas poderem ser usadas nessa organização social. Se a organização social demorar meses, porque vai acontecer no ritmo do MCTI, e ela só acontecer o ano que vem, as pessoas já vão estar todas demitidas, não vão ir para a OS, vão ir para outros locais de trabalho, e como eu falei, o que vai acontecer é uma transferência de papel de uma empresa para outra, que pouca gente vai entender o que tem nesses papéis, nesses documentos. Perfeito. Júlio, eu posso dar testemunha exatamente do seu ativismo em defesa da CEITEC. Eu me lembro que lá para o meio do ano passado nós nos conhecemos, nós fizemos a nossa primeira entrevista aqui em vídeo, depois tivemos um contato muito estreito para que a Revolução Industrial Brasileira aderisse a essa defesa pública da CEITEC como alternativa produtiva brasileira de alta tecnologia. Eu, portanto, posso dizer que você foi uma das pessoas mais aguerridas, tem sido e ainda é uma das pessoas mais aguerridas e se expondo publicamente na defesa de alguma coisa que é necessaríssimo para um projeto de país moderno. Não há inserção brasileira na tecnologia avançada sem que a gente mantenha esse patrimônio que já foi constituído. E eu queria fazer referência aqui ao seguinte: quando eu e o Júlio estávamos aqui combinando essa entrevista, ele falou, talvez seja a minha última fala como funcionário da CEITEC. E em seguida,
Eu vi pelo Twitter o Júlio se manifestando dizendo que segunda-feira, isso no sábado, tá, 17 de abril, vou receber o prêmio, entre aspas, por defender a continuidade da CEITEC e o patrimônio nacional, utilizando argumentos técnicos, econômicos, estratégicos e legais nesta defesa. Serei recompensado sendo o primeiro a ser exonerado antes da aprovação do plano de liquidação da CEITEC. Júlio, diante dessa sua manifestação e diante de tudo que você expôs em termos de argumentação, a Revolução Industrial Brasileira, por exemplo, foi um dos primeiros lugares que você ensinou a defender a CEITEC. Não é uma argumentação simples. Você me capacitou a fazer essa argumentação e a ajudar nessa briga. Diante disso tudo, você se sente politicamente perseguido pelo Ministério da Economia? Para mim é evidente que é uma retaliação, né? Se estivesse pensando no bem das políticas públicas para a área de semicondutores e tivesse sendo sofrido uma pressão do Ministério da Economia para começar as demissões, sem desqualificar ninguém de outras áreas da empresa, por exemplo, as áreas administrativas não vão ir para a organização social. Então, não existe nenhuma transferência de tecnologia de uma área administrativa para lá. Então, eu não quero que as pessoas do administrativo sejam exoneradas primeiro, mas se tu for pensar no que vai continuar de políticas públicas, tu tem que pensar, as pessoas que eu posso aproveitar nessa organização social, eu vou segurar as demissões delas, independente de quais sejam, e se tiver que demitir, então eu vou fazer o que eu vou fazer? Eu preciso demitir alguém da área técnica. Bom, vamos estabelecer critérios, vamos ver as avaliações anuais, vamos ver quem não progrediu nesses anos, quem ficou no nível 1 todo esse tempo, e vamos por critérios técnicos, manter os que estão mais graduados na empresa e vamos demitir primeiro os que estão menos, né? Me parece extremamente razoável fazer nesse sentido, ou escolher uma área para demitir, a área que eu não vou usar, por exemplo, administrativo, ou dentro da área técnica, se eu tenho que escolher, vamos ranquear as pessoas dentro da área técnica e as que vão fazer menos falta, se eu sou obrigado a fazer, vamos começar por essas. Então, não houve esse critério. Então, qual critério, eu te pergunto, qual critério vocês acham que foi usado? Porque eu fui o porta-voz da associação e apareci em todos os jornais do país, Valor Econômico, Estadão, Zero Hora, Correio Brasiliense e por aí vai, todos os jornais e portais do país sempre defendendo de uma maneira convincente a CEITEC. Para mim, só pode ser por essa razão. Eles não vão me dar justificativa por que fizeram, mas só pode ser por isso. Claro. E, Júlio, eu queria a sua visão de pessoa que está lá dentro desde o início, a respeito dessa possibilidade de futuro em formato de organização social. Qual é o público que talvez não saiba o que é uma organização social? É uma entidade jurídica não empresarial, né, que pode, né, pelo seu instituto jurídico da organização social, ela pode ter convênios e receber, por exemplo, fundos públicos, mas ela não pode agir como empresa, né? Uma organização social é uma OS, não é uma empresa. E a CEITEC é uma indústria de microeletrônica, ela é uma manufatura, ela é uma desenvolvedora e uma manufatureira de microeletrônica. Ela é, portanto, nascida e forjada sob a concepção de uma empresa comercial de microeletrônica. E isso é muito bom, porque isso significaria que nós teríamos um espaço dentro dessa constelação da microeletrônica mundial com potencial de ganhos futuros muito relevante para o Brasil. Ganhos econômicos, eu quero dizer. E aí, dentro desse cenário de uma OS, de uma organização social, que é uma proposta lá do Ministério do Astronauta Pontes, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, eu queria entender de você o seguinte: você vê perspectiva, de fato, de continuar o que vocês vêm fazendo no formato de OS? Mesmo supondo que todos fossem para lá, que ela seja criada, que você vá para lá, os seus colegas todos vão para lá, existe possibilidade de gerar o mesmo tipo de ganho econômico e tecnológico, a mesma escalabilidade que vocês teriam como empresa, né, no formato de OS, ou não? Não, é impossível, né? É impossível. Em primeiro lugar, porque as atividades fabris, tu não vai conseguir transferir para OS, na minha opinião, tá? Pode ter gente que discorde um pouco.
Então, tem dois formatos viáveis para essa OS. Uma seria o Fabless, que a gente chama, que seria um centro de projetos. Centro de projetos e faz teste, manufatura, tudo fora do Brasil. Esse, na minha opinião, é o formato mais viável. De desenvolver projetos e fabricar fora, ou desenvolver projetos e vender os projetos para o exterior, para outras empresas. Por exemplo, a NXP, que fechou ali em Campinas, né? O seu centro de projeto, os projetistas vão ser realocados numa outra empresa indiana que está tomando conta desse pessoal, tá? Mas tu vai vender projetos ou trabalhar numa empresa do exterior para fora, tá? É isso que aconteceu com a NXP. No caso da OS, Fabless é o mais viável. Tem uma segunda opção, seria Fablite, que seria ter algumas coisinhas que tu consegue fazer do ponto de vista de fabricação, que não tem uns requisitos tão difíceis de implementar que nem a fábrica da Ceitec. Então, fazer testabilidade, tá? Laboratório, que são coisas que não requerem uma infraestrutura predial tão grande e custosa, porque se está fechando a OS, tu não vai refazer isso em outro lugar, tá? Se está fechando a empresa, não vai fazer isso em outro lugar, isso quer dizer. Se está fechando a Ceitec, não vai criar outra igual, né? Claro. Então, os recursos vão ser muito limitados para essa OS, então vai ser um subset muito pequeno. E como tu mesmo falou, uma OS não é que nem uma empresa, é privada, mas tem convênios com o governo para receber subvenções, mas ela não pode operar como uma empresa privada, visando lucro e tal. Então, basicamente, vai fazer projetos e licenciar para alguém lucrar com isso. Então, eu não sei até que ponto essa OS vai preservar alguma política pública. Eu não sei quais foram as intenções. Talvez tenham sido boas intenções do MCTI. Já que o Ministério da Economia está obrigando a liquidar, vamos tentar preservar alguma coisa. Pode ter sido bem intencionado. Mas no formato de OS vai ser muito difícil, né? Claro. É uma evidência, assim, qualquer pessoa que entenda um mínimo de estruturação e organização industrial saberá disso perfeitamente. Júlio, eu queria já encaminhar para o final da nossa entrevista perguntando o seguinte: você tem algum vislumbre sobre aquela pergunta clássica, né? Quid pro vest, se eu não me engano, em latim. A quem interessa a liquidação da Ceitec? Você teria alguma análise, algum vislumbre a esse respeito? Não estou pedindo para você citar nomes, fazer acusações, mas assim, você teria alguma análise sua particular a esse respeito? Eu vou te responder de duas maneiras. A primeira não é direta a resposta que tu está pedindo, mas é que, para mim, Guedes e Salim Matar, quando ainda estava no governo, eles vieram com uma proposta clara que é desestatizar, não interessa o quê, tudo. Tá? E foi usado como, digamos, boi de piranha, Ceitec, né? Por ser pequena, por ser pouco conhecido, por ser muito difícil de defender, porque ainda não é lucrativo, apesar do crescimento ser exponencial nos últimos anos do nosso faturamento, e ali na frente, 3, 4 anos, vai estar no positivo, mas tudo bem. Eles usaram como boi de piranha Ceitec. O Brasil tem um mercado muito grande para semicondutores, tá? E, com certeza, com o crescimento da Ceitec, a gente está tomando mercado não de chip para computador ou celular, mas a gente está tomando mercado de outras empresas estrangeiras. Então, essas empresas estrangeiras, claro que não querem ver a Ceitec ser bem-sucedida. Por que a Ceitec ser bem-sucedida se eles conseguem continuar vendendo e ganhando dinheiro no Brasil? E no momento que a Ceitec, como eu te falei, o crescimento está exponencial, em 10 anos, está começando a abocanhar outras áreas. Então, é melhor matar enquanto pequena do que quando tiver grande, vai ser mais difícil. Então, para mim, sim, existem interesses em privados e que a Ceitec não continue, porque é concorrência. A Ceitec adquiriu equipamentos que permitia expansões esse ano, que estaria indo competir com outras indústrias grandes no Brasil. E que trazem
insumos de fora do Brasil. Então, isso seria problemático para essas indústrias. Você diz que a CEITEC estaria dando um salto tecnológico, ela estaria abrindo novas linhas de produtos, seria isso? Assim, se a gente dividir a CEITEC nos produtos, né, a gente tem a parte de chips, etiquetas e sensores, que se começou recentemente. A gente estaria na área de etiquetas, aumentando o leque de produtos da CEITEC, porque no chip tu ganha um pouquinho de dinheiro. Quando tu consegue entregar a etiqueta pronta, tu ganha 10 vezes mais. Então, a gente estaria entrando no mercado de etiquetas prontas mais fortemente. A gente já está nesse mercado, mas já estava nesse mercado, porque não vai estar mais no ano que vem, né? Mas a gente entraria mais fortemente com os equipamentos que se adquiriam nesse mercado, onde se tem o lucro é bem maior, né? Perfeito. Isso pode ser ligado... Ambos são industrializados, tanto o chip quanto a etiqueta, né? Mas a etiqueta tem um valor agregado muito mais alto. Sim. E isso pode ser o elemento que, de repente, despertou sinais de alerta na concorrência internacional de que um player brasileiro pode estar alçando voos mais altos do que se permite, em geral, para um player brasileiro, sob condições de governos como esse que nós temos atualmente. Exatamente. Então, isso aí alertou, porque esses equipamentos chegaram no fim do ano passado, já são importados, isso aí já é sabido há mais de ano que a gente ia entrar nesses mercados. É sabido há mais de ano. Entendi. Bom, Júlio, de novo, né, com o coração até apertado, que eu finalizo aqui com você essa nossa nova entrevista, né, já é, se não me engano, a terceira que fazemos. Quero te deixar aberto aí para fazer uma consideração final, vou fazer a minha nesse minuto aqui. Eu acho, como sempre digo aqui na Revolução Industrial Brasileira, que o Brasil, enquanto não tiver uma direção política de fato que preserve, eu não quero adjetivar com adjetivos políticos, mas uma direção política que preserve aquilo que o Brasil constitui como riqueza, como possibilidade, como avanço, né, nós continuaremos sendo aquilo que aí sim eu vou dizer a palavra que eu acho uma definição excelente, um país auto-imperialista. É o país que se auto-esfaqueia. Parece que o Brasil não quer, parece que o Brasil renuncia a andar para frente, a subir a escada tecnológica. E eu acho que o caso do CEITEC, tal como o Júlio, nessa atualização, descreveu super bem, é um exemplo cabal do auto-imperialismo brasileiro. Que argumentos há para defender fazer isso que, né, o Júlio descreveu aqui? Só mesmo sendo muito maluco, ou sendo, né, você matar-se antes que te matem, né, por vontade de agradar a outros. E realmente é uma situação muito sem sentido essa que se vive no Brasil. Júlio, eu devolvo a palavra para você fazer uma consideração final aí e te agradeço. Pois é, Fausto, é isso aí. O Brasil está indo na contramão de todos os países, né? Não é só mais dos Estados Unidos e da Europa, nem da Coreia e da China. É também da Índia. Todos os países estão investindo. Tu viu a matéria que saiu esses dias? Eu acho que tu chegou a fazer um vídeo sobre investimento de $1 bilhão da Índia para cada empresa que quisesse se instalar no país. Na área de semicondutores, eu estou falando especificamente, né? Então, todos os países estão investindo. Todos. Independente do nível de desenvolvimento. E por que isso? O Biden, semana passada, deixou muito claro o porquê disso. Ele pegou uma lâmina de silício na mão e levantou e disse, isto é infraestrutura. Por que é infraestrutura? Porque com o silício, com os chips, todas as outras indústrias podem se desenvolver. Os carros elétricos inteligentes, smart cities, cidades inteligentes, todas as outras indústrias vão se desenvolver por causa dos chips. Então, chip é infraestrutura, não é só fazer estrada que é infraestrutura. Tá? E chip é a infraestrutura de alta tecnologia. E todos os países estão investindo porque a dependência de China e Taiwan, Coreia, se tornou muito grande para chips. Então, eles estão investindo para se tornarem mais independentes. E a gente está indo na contramão. A gente está fechando o que tem e para continuar mais dependentes. Então, a gente está no caminho, certamente está no caminho errado, não só na área de semicondutores, como em diversas outras áreas aí que a gente está vendo que acontece nesse governo.
Pois é, e fique como um elemento de avaliação para você que nos assiste, né, sobre os reais interesses que comandam aí a gestão da nossa economia, a gestão da nossa antipolítica industrial, a gestão do nosso futuro. No fim das contas, é uma grande, né, perda de futuro. O Júlio, por exemplo, é um cara que é PhD, né, pela Universidade de Berkeley, dos Estados Unidos. Eu estou com isso aberto aqui, estou com colinha. Tem 7 patentes... Fausto, eu sou PhD pelo IMEC, na Bélgica. Né? O meu pós-doutorado Pós-doc foi na... tá certo, tem razão. Desculpa, eu li errado aqui. Mas é um camarada com 2.500 citações em trabalhos acadêmicos, 7 patentes depositadas e um index, que é o H-Index número 11. Eu não sei exatamente o que é isso, mas, enfim, certamente é um nível de qualificação correspondente a quem tem um PhD na Bélgica e 2.500 citações como engenheiro da área de semicondutores. Então, assim, é um desperdício de talento e, desculpa, sabe, uma pessoa como o Júlio estaria plenamente aproveitado e plenamente confortável na sua situação em qualquer empresa, em qualquer país que se autorrespeitasse neste planeta. E ele está sendo aí agora ameaçado por retaliação de ser exonerado, porque o Ministério da Economia tem essa sanha liquidacionista maluca e não aguenta pensar a hipótese do Brasil ter independência em áreas de alta tecnologia como semicondutores. Júlio, te agradeço muito, me solidarizo mais uma vez com você. Essa entrevista aí em tom triste, mas que ainda assim é mais um elemento para a gente brigar pela sobrevivência da CEITEC, dos empregos na CEITEC, do futuro da CEITEC, porque ela é o futuro do Brasil também. Obrigado, viu? Obrigado pela entrevista. Tchau. Um abraço aí. Até mais.